Olá pessoal, tudo bem? Vou falar hoje sobre arte romana, uma arte que recebe forte influência dos gregos, certo? O antropocentrismo grego vai estar fortemente presente na arquitetura romana. Sim, os gregos povoaram o sul da Península Itálica e por isso, deixam essa importante marca. Mas vamos encontrar também a influência de um outro povo, menos conhecido na história que os gregos, mas são de uma importância gigantesca, porque eles deixam uma marca ainda mais forte que a marca dos gregos na arte romana. Eu estou falando dos etruscos. Vamos ver como é que os etruscos influenciam então a arte romana. Olha só, os etruscos povoaram inicialmente essa região aqui do centro-norte da Península Itálica. A cidade de Roma teria sido fundada pelos latinos por volta de 1000 anos antes de Cristo, e os etruscos disputavam com os latinos essa parte centro-norte. É importante lembrar que na história da monarquia romana, os primeiros reis são latinos, afinal, foram eles que fundaram a cidade, mas os últimos reis da fase da monarquia são etruscos, tá? Então teremos ali um momento de forte influência política dos etruscos sobre Roma, o que ajuda a explicar também a influência no campo das artes, certo? Os etruscos vão influenciar a arte romana principalmente pelo aspecto da funcionalidade, ou seja, a gente vai perceber que por influência etrusca, a arte romana procura sempre associar beleza com alguma função prática, com alguma utilidade, principalmente quando a gente fala de arquitetura. Os etruscos inventaram, por exemplo, a rótula, uma importante solução urbanística para o trânsito, utilizada até hoje. E a rótula o que é? É uma solução com um formato geométrico circular. Então os etruscos tinham de fato um grande apreço por resoluções urbanísticas e arquitetônicas circulares. A gente percebe claramente isso, nessas fotografias que trazem aqui uma invenção etrusca. O arco de volta plena, tão facilmente identificado como algo romano? Claro, é romano sim, porque os etruscos deixam essa marca na cultura romana. Da mesma forma, vamos encontrar aqui também, são túmulos, certo? Feitos em forma de abóbada, ou seja, essas cúpulas circulares fazendo uma espécie de bola perfeita cortada pela metade. Então, se os etruscos deixam essa marca importante, principalmente com essas soluções, curvas, semicirculares, dando aí essa característica da funcionalidade, os gregos também exercem uma forte influência através do antropocentrismo, Antropo, homem. O homem é o grande centro das atenções. Tudo que é feito na arte romana tem o homem como inspiração, tem o homem como referência. Isso é uma influência grega. Vamos lembrar do grande filósofo grego Protágoras, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Na arte grega, tudo era feito pensando no homem. Vamos lembrar, por exemplo, das colunas gregas, Tinham as colunas dóricas, inspiradas no corpo masculino, Elas eram mais grossas, inspiradas na robustez dos soldados espartanos, descendentes dos dórios. Agora, se a gente comparar com as colunas jônicas, que eram mais finas, temos aí a representação do corpo feminino, pelo menos da beleza ideal feminina. Vamos ter na parte de cima das colunas coríntias e jônicas o capitel com formas curvas, identificando formas anatômicas femininas. Então, se as colunas gregas tinham essa característica de representar formas físicas humanas, masculina e feminina, a arquitetura, a arte romana também tem essa característica. Mas como é que a gente enxerga isso? Olha só, aquela solução etrusca de formas curvas, semicirculares, formando esses arcos, tem a ver também com o antropocentrismo grego. Por quê? Porque isso aqui, na verdade, imita justamente o contorno do crânio humano. Assim como essas abóbodas, essas cúpulas circulares, também representam, certo? A abóbada craniana humana. Também na arquitetura romana tem-se aqui o homem, a sua forma física, como referência, como inspiração. O homem, também na arte romana, é a medida de todas as coisas, certo? Muito bem, vamos ver então as principais modalidades da arte romana. Começando aqui então pela arquitetura. Na arquitetura, a gente encontra, ao mesmo tempo, a funcionalidade influenciada pelos etruscos,
com esses arcos semicirculares, os chamados arcos de volta plena ou arcos de volta perfeita, né? Mas tem aqui uma funcionalidade, como eu disse, justamente pelo fato disso aqui ser um aqueduto. Ou seja, né, aque, água, duto, canal, é um canal de água, sim. Aqui em cima a gente vai ter uma calha por onde essa água é distribuída. Temos aqui o abastecimento de água feito na Roma Antiga. Mas vejam que aqui se associa então uma função prática, essencial do cotidiano, junto ao quê? A beleza, né? A beleza desses arcos. Muito bem, vamos perceber a existência desses arcos também aqui nessa arena, no Coliseu, né? Espaço de lutas de gladiadores. Tem uma função prática? Sim, como eu disse, né? Uma arena de diversão, pelo menos a diversão que eles tinham na época, né? Lutas de gladiadores. Mas temos aqui, claro, dentro dessa função prática, junto com ela, esse embelezamento através dos arcos, certo? Arcos que, como eu disse, não trazem só a funcionalidade, né, herdada aí dos etruscos, mas traz também o antropocentrismo por se inspirar no contorno do crânio humano. E essa inspiração, né, na anatomia do crânio humano também aparece aqui na cúpula, na abóbada do Panteão, certo? Esse prédio bastante grande, espaçoso, amplo, justamente para ter uma função prática, ser frequentado por pessoas. Vamos ter aqui estátuas de deuses e ele é frequentado justamente para cultuar os deuses mais importantes da mitologia romana. Então temos aí, ó, a funcionalidade através de espaços amplos, feitos para as pessoas frequentarem, tudo é feito na arte romana para o bem comum. E essas cúpulas que dão essa noção de amplitude são inspiradas nas formas curvas herdadas pelos etruscos, né? Assim como também os arcos, né? Que aparecem aqui, ó, nesse aqueduto, no Coliseu, aparece também aqui como elemento decorativo dentro do Panteão, certo? Agora vamos ter também a influência grega, das colunas gregas com capitel coríntio, como a gente observa aqui dentro do Panteão. Além também aqui, ó, desse frontão triangular, certo? De origem grega. Muito bem. Temos aqui então a influência etrusca e grega na arquitetura romana, seja pela funcionalidade das formas curvas e também pelo antropocentrismo, né, de influência grega. Olha só, temos na escultura como grande temática imperadores romanos, certo? Então a gente tem uma obra aí de caráter oficial. São esculturas ou de corpo inteiro ou apenas o busto, representando uma figura pública extremamente conhecida, né? O imperador de Roma, nesse caso aqui, o Otávio Augusto, o primeiro imperador romano. Tem um caráter cívico, sim, porque homenageia o representante do Estado romano, mas tem também um caráter fúnebre, porque essas esculturas em geral são feitas após a morte. É uma homenagem póstuma, por isso também tem um caráter fúnebre, como eu falei. Agora, se o objetivo aqui é representar uma figura pública, né, é preciso então homenagear as suas virtudes públicas. E nesse caso, cabe então representar o imperador com o seu traje oficial do imperador, para que ele seja reconhecido, certo? Nesse cargo. Mas é preciso também reconhecer a pessoa que está trajando, certo? Essa roupa oficial do imperador. Então é preciso ter também aqui, ó, um realismo facial, certo? E nesse realismo facial, onde todos que conhecem o Otávio Augusto vão reconhecê-lo claramente aqui, vão reconhecer também uma virtude pública importante, a sua seriedade. A gente tem aqui uma expressão serena, tranquila, séria, dando a ideia de oficialidade, de solenidade, o caráter cívico da escultura romana. Agora, isso é importante, claro, o realismo facial, até porque se é feita uma escultura em homenagem a alguém conhecido e essa escultura não fica parecida com a pessoa, vai parecer o quê? Gozação, né? Olha só o exemplo aí da escultura feita em homenagem a Cristiano Ronaldo. Parece uma caricatura dele, né? Se a gente fosse querer que alguém se parecesse com essa escultura, talvez fosse necessário aí meio que deturpar a imagem, a fotografia do Cristiano Ronaldo para ficar um pouco parecido, né? Então, se uma escultura não tem esse realismo facial, em vez de ser uma homenagem, vai acabar sendo uma sátira, né? Uma crítica negativa e bizarra.
Então, mas além dessas esculturas, a gente vai ter também outros tipos de esculturas que aparecem em grandes pedestais. É para justamente, né, dar uma ideia de grandiosidade daquela pessoa que está sendo representada. Exceto que, nesse caso aqui da coluna de Trajano, a escultura está muito no alto. E estando lá no alto, ela não tem um tamanho suficiente para que as pessoas que vão avistá-la da base, né, daqui de baixo, não tenham um tamanho suficiente para que as pessoas consigam identificar. Então é preciso cuidar para que essa coluna, né, esse grande pedestal, tenha aqui esculturas em alto relevo que representem passagens do cotidiano, da vida pública desse imperador, no sentido de exaltar os seus grandes feitos, certo? Então percebam que tanto no caso da coluna de Trajano, como também na escultura do imperador Otávio Augusto, temos uma preocupação com a homenagem, né, a um elemento público. Então é uma arte com caráter fortemente oficial. Muito bem, agora vamos falar da pintura romana. Ao contrário das pinturas gregas, que eram feitas sobre vasos, a pintura romana é feita em paredes, tetos ou ainda em chão, em piso, embora, né, essas pinturas em piso não fossem então, né, usualmente feitas. Pois então, essa pintura feita em parede ou teto é chamada de afresco. E a gente vai ter como maior acervo de pinturas romanas antigas a cidade de Pompeia. Uma cidade que, curiosamente, foi destruída na antiguidade pela erupção do vulcão Vesúvio, vulcão que destruiu a cidade. Mas olha só, a lava do vulcão devastou a cidade, destruiu a cidade, mas acabou petrificando a cidade. Ou seja, nós vamos ter aí uma espécie de imagem congelada, ou melhor, petrificada, da antiguidade romana em Pompeia. E vamos ter nos interiores de casas de pessoas muito ricas algumas pinturas, alguns murais, alguns afrescos ainda preservados, como por exemplo, né, esses afrescos aqui na casa dos Vetti. E olha só, essas pinturas são feitas em casas de pessoas muito ricas, até porque são pinturas com uma grande qualidade técnica, que indica que esses pintores eram profissionais. E contratar um pintor profissional para decorar o interior de sua casa, obviamente que não era algo acessível a qualquer um, né? Era algo raro, era para poucos, somente para os mais abastados, os mais ricos. Então, aqui nesses afrescos a gente vai encontrar quais características? Primeiro, cenas do cotidiano. Existe um grande naturalismo. Em que sentido? Em dois sentidos. No sentido de representar essas pessoas com um certo realismo, com um certo naturalismo, com uma certa fidelidade em relação à coisa representada. Mas existe também um naturalismo no sentido de pegar um flagrante do cotidiano, pegar essas pessoas ao natural. E uma das formas de se fazer isso é através da representação da nudez. Mas vejam que aqui há uma figura nua, certo? Mas ela não está, assim, digamos, fazendo pose, preocupada com, né, a pose que vai fazer para quem está representando-a. Não, certo? Está ali ao natural. Por isso esse naturalismo aí, né, representado através dessa nudez, digamos, casional. Agora nós temos já aqui uma nudez um pouco diferente. Temos a nudez feminina, temos essas mulheres aqui numa pose que indica, sim, um certo erotismo, uma certa sensualidade. Os Vetti, pelas várias pinturas que existem no interior de suas casas, indica que eles tinham, né, uma vida marcada pelo ócio, que promoviam festas e que tinha assim um comportamento liberal, né? Eles tinham escravos, escravas e promoviam festas com um comportamento bastante liberal. Então a sexualidade, né, era algo presente no cotidiano dessas famílias ricas e ela aparece aí de alguma forma representada também nessas pinturas, certo? Tem uma outra coisa curiosa sobre esses afrescos, é que eles muitas vezes estão no lugar de onde poderia se ter uma janela. Então cria uma espécie de janela, né, fictícia, para dar inclusive uma noção de maior amplitude do espaço. Vejam que tem aí uma solução de aspecto prático, a ideia de funcionalidade, né? Não é só beleza, é a ideia de funcionalidade arquitetônica no sentido de dar uma noção maior de amplitude do espaço, certo? Uma curiosidade,
a cidade de Pompeia foi destruída, lá, né, na Antiguidade Romana. E, ao ser destruída, essa cidade meio que ficou esquecida. As suas ruínas só foram, digamos, alvo do interesse de estudos a partir de 1779, quando se descobriu a riqueza que se tinha como patrimônio histórico, como patrimônio artístico nas ruínas de Pompeia, certo? Sobre a arte romana é o que eu tenho para falar de mais importante. Deixo para vocês aqui como tarefa as atividades do capítulo 4 da apostila, desejando a vocês que se cuidem, certo? Que passem bem, para que a gente possa se ver o mais rápido possível, mas que a gente possa se rever depois muito bem. Por isso, se cuidem e cuidem também dos outros que estão perto de vocês. E a melhor maneira de cuidar dos outros nessa situação específica é cuidar de si mesmo também, certo? Um beijo enorme para vocês, um até breve e que esse breve seja o mais breve possível.